E aí eu queria, na verdade, me colocar disponível, caso vocês tenham alguma dúvida da unidade 1, né, sobre as teorias, sobre as formas de pesquisa, IES, pesquisa, certo? O mais importante para vocês lembrarem, na verdade, são as teorias que versam sobre o desenvolvimento humano, certo? Os desenvolvimentistas. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, vocês podem me consultar. Ou vocês podem ler o material também. Tem sentido uma falta da turma de ler o texto, né? Que sobre a maioria, obviamente. Não estou falando todo mundo. Mas eu sinto falta de vocês lerem os textos porque torna a aula mais produtiva, torna a aula mais participativa, mais dinâmica. E a leitura é importante para que vocês cheguem na aula e entendam o que eu estou falando. Né? A leitura é extensa, é um clássico, esse livro é um clássico que vocês, independente do que vocês forem fazer na vida de vocês, não somente enquanto psicólogos, qualquer outra profissão, vocês vão ter que entender sobre desenvolvimento infantil. Então, quando eu falar aqui no primeiro dia de aula, eu repito todo dia. Essa disciplina é extremamente importante. Eu me preocupo com vocês pelo curto espaço de tempo de aula produtiva que a gente vem tendo. Certo? E aí, gente, entrando na unidade 2, a gente vai ver da vida intrauterina até a pré-adolescência, certo? Agora é hora da gente falar sobre a vida intrauterina. E aí eu pergunto a vocês, o que é que nós, enquanto psicólogos, futuros psicólogos, o que é que nos interessa saber sobre biologia? Alguém tentou ler essa parte do capítulo? Leu alguma coisa? Parece um livro de biologia que você está lendo. Fala sobre a concepção de autobiografia. É esse mesmo. Ele começa falando sobre a concepção. Até a gravidez começa a pré-natal, gestação. Isso. Aí a gente vai ver a gestação. Já viu? Tu quer ver a concepção? Não. Então, da aula passada? Cadê? Não. E eu no meio da semana. Vocês estão tentando lembrar. Manda mensagem. Manda logo os dois, né? Esse aqui eu não preparei slide, não. Hoje vai ser no freestyle. O que é isso? Vocês vão fazer algo comigo. Por quê? Porque se vocês não lerem o material, fica difícil eu explicar, me esforçar e fazer slide e entregar prontinho para vocês, é muito fácil. Aí para que vocês tenham algum nível de protagonismo, de interesse ou desconforto motivador, como eu costumo chamar, aí a gente vai fazer uma aula freestyle hoje. Certo? Eu sou que desde que vocês estudam por slides, eu coloco um monte de coisa nos slides para vocês lerem. Não dá para fazer um curso de psicologia sem ler. Não dá. Simplesmente. E a outra coisa, você nunca para de estudar. A notícia, para quem não gosta, é essa. Você nunca para de estudar, nunca vai parar e sempre vai surgir coisa nova. Dá para fazer um curso de psicologia sem ler o material e os autores. Certo? Mas vamos lá. Hoje, o que nos interessa é a parte da gestação e da maturação do feto. Eu trouxe para vocês uma playlist pequenininha, para não passar muito tempo, mas que o vídeo vai falar muito melhor do que eu, porque eu não sou bióloga, eu não tenho aparato técnico para falar sobre isso. Então o vídeo ele ilustra uma forma de concepção e vai trazendo de acordo com os tempos de gestação o desenvolvimento intrauterino, certo? Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê.
As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a nidação. Na quinta semana de gravidez, o bebê tem o Espero que vocês não tenham faltado essa aula de biologia. tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma e é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na nona semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. É a concepção que se determina o sexo do bebê. Por volta de 7 semanas, os ovários e testículos começam a se formar no abdômen. Nesse período, os órgãos sexuais masculinos e femininos parecem iguais, já que têm origem nas mesmas estruturas. Mas com 9 semanas, meninos e meninas passam a se desenvolver de maneiras diferentes. Nas meninas, aparece um botãozinho entre as pernas que se transformará no clitóris. A membrana embaixo desse botão vai se separar, gerando depois os pequenos lábios e a abertura vaginal. Até 22 semanas, os ovários estão totalmente formados e vão do abdômen para a região pélvica. Dentro deles existem nada menos que 6 milhões de óvulos. Nos meninos, aquele botãozinho acaba virando o pênis. Ele começa a se alongar mais ou menos na 12ª semana. A membrana externa vai se transformar no saco escrotal, onde mais para frente ficarão os testículos. Com 22 semanas, os testículos estão formados no abdômen e já contêm espermatozoides imaturos. Logo, eles iniciam uma longa jornada de descida até o escroto, onde vão chegar no finzinho da gravidez, ou em alguns casos, só depois do nascimento. Para confirmar por ultrassom o sexo do bebê, é preciso esperar até 17 semanas, porque somente aí dá para visualizar bem os órgãos genitais. Com 10 semanas de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma noz. Ele está passando de embrião a feto. O rosto está formado e começam a surgir os botões dentários que virarão os dentes. A partir de agora, os órgãos crescem rápido. A membrana que ele tinha entre os dedos já sumiu. As unhas e as impressões digitais estão em formação. O bebê abre e fecha as mãos e contrai os dedos dos pés. Graças aos reflexos e aos músculos, o bebê se mexe bastante. Mas só dá para sentir os chutes dentro da barriga por volta das 20 semanas de gestação. A pele do bebê ainda é transparente e permite ver os órgãos. O cérebro, o sistema nervoso e o intestino estão crescendo. O fígado produz glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelínica que vai desaparecer. O cordão umbilical tem muito trabalho. O oxigênio e os nutrientes chegam ao bebê por uma veia. Depois, o sangue volta para a placenta por 2 artérias do cordão. Na 12ª semana, os rins produzem urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole esse líquido de novo. Na semana 14, os olhos e as orelhas do bebê estão no lugar certo. Ele faz até caretas.
Está começando o segundo trimestre da gravidez. Para muitas mulheres, é o período da gestação em que elas se sentem melhor. Já durante a gravidez, os sentidos ajudam o bebê a entender o mundo e a conhecer você. Ele ouve vozes, sente cheiros e sabores e vai usar essa informação para reconhecer a mãe logo que sair da barriga. Com 9 semanas de gestação, o bebê ainda é só do tamanho de uma uva. Mas os órgãos dos sentidos, como olhos, nariz e ouvidos, já estão em formação. Com 10 semanas começam a surgir as papilas gustativas. Pelo líquido amniótico, ele vai conseguir sentir o gosto dos alimentos que ele come. E isso pode influenciar o paladar dele no futuro. O líquido amniótico também tem um cheiro específico, parecido com o cheiro que um leite materno terá. Assim, depois que sai da barriga, o bebê é capaz de reconhecer e procurar aquele cheiro reconfortante. Quando o bebê nasce, não tem os olhos totalmente desenvolvidos, por isso não enxerga muito bem. Só depois de algumas semanas ele vai reconhecer o rosto da mãe. Mas já sabe qual é o som da sua voz. Também reconhece a voz do pai. A partir da metade da gravidez, o bebê escuta a voz e as batidas do coração materno. São sons familiares que vão ajudar a criar a forte ligação afetiva entre mãe e bebê, naqueles momentos gostosos de colo, conversa e carinho. Entre 15 e 20 semanas, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece rapidamente, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco encefálico até chegar à coluna. De lá, se estendem aos membros. O esqueleto do bebê também está em transformação. A cartilagem antes macia começa a endurecer e virar osso. Esse processo de enrijecimento acontece primeiro nos braços e nas pernas. O desenvolvimento sensorial acelera. O cérebro do bebê está designando áreas especiais para olfato, paladar, audição, visão e tato. Agora o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe, assim como sua voz. É hora de ler ou cantar em voz alta. Alguns bebês nessa fase até chupam os dedos. Com cerca de 18 semanas, as mães entram em uma das fases mais emocionantes da gravidez, a de sentir os movimentos do bebê. As mexidas de braços e pernas podem a princípio parecer leves coceguinhas, mas ficarão mais fortes e frequentes a cada semana. Na 20ª semana, o bebê pesa cerca de 280 gramas e mede uns 25 centímetros da cabeça até o calcanhar, mais ou menos o tamanho de uma cenoura. Esta semana comemora um importante marco. Metade da gravidez já passou. Entre as semanas 21 e 27, o tato do bebê se desenvolve, assim como suas impressões digitais. Quando a mãe passa a mão ou aperta levemente a barriga, muitas vezes sente o bebê se mexer ou dar um chutinho de volta. O bebê gosta de tocar e sentir o próprio rosto ou qualquer outra coisa a seu alcance, como o cordão umbilical. Daqui para frente ele vai continuar experimentando suas novas habilidades. Com cerca de 23 semanas, o bebê já engole e em breve seus soluços ficarão perceptíveis. Esses soluços são uma parte absolutamente normal do desenvolvimento e podem ocorrer várias vezes ao dia. Os pulmões também estão formando milhões de minúsculas ramificações chamadas bronquíolos. Por incrível que pareça, o bebê está treinando a respiração.
Através dela, ele põe líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. Na 24ª semana, um bebê é capaz de sobreviver fora do útero, só que com grande ajuda médica. Na semana 27, as pálpebras do bebê se abrem por reflexo, mas ele ainda não enxerga. Os lábios estão formados e ele conta com pequenas papilas gustativas na língua. Seu peso é de cerca de 900 gramas e a altura de mais ou menos 37 centímetros. Agora só falta um trimestre para o bebê nascer. Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina. Jesus vai dar caralho. Deus me livre. Muita dor e sofrimento. Gente, vamos lá. Como eu falei para vocês, esse vídeo ele tem características que emitem informações diferentes das quais eu poderia informar a vocês. Zigoto, monozigoto, todas as informações biológicas aí, e entre outras características da aula de biologia que vocês tiveram lá no ensino médio, eu pergunto novamente. O que nos interessa, enquanto estudante de psicologia, é a gente estudar biologia. Eu acho que entender o desenvolvimento das coisas agora é difícil de informações. Tipo assim, a questão da biologia é uma que estuda o desenvolvimento das coisas. Uma meio que essa psicologia pode precisa entender o que aconteceu com aquela pessoa e o que levou ela. Perfeito. Vamos estudar o desenvolvimento daquela pessoa. O desenvolvimento da pessoa começa quando? Desde a concepção. Vocês viram que eu anotei algumas coisas ali, né? A que medida cada característica dessa concepção poderá influenciar na criança chegando para vocês? Gente, como é que se dá o desenvolvimento? Quais são os âmbitos do desenvolvimento humano? Vamos lá. Psicossocial. Psicossocial. Cognitivo. Biológico. Vocês lembram disso, né? Esses três âmbitos aqui, a gente consegue fazer associações? Quais vocês fazem?
psicossocial ela pode ser vinculada com o vínculo da mãe e bebê. Sim. Biológico. Informações genéticas, hereditariedade. Cognitivo. Experimentação e aprendizagem da massa. Formação da cognição, formação cerebral, né? Neurônios, células. Somos também parte biológica, certo? É por isso que a gente está vendo a concepção. Faz sentido? Sim. Exato. Vamos lá. A definição do sexo biológico, ela vai influenciar diretamente na psicossocial do indivíduo, não é? A partir do momento onde, antes da concepção, a gente observa um movimento cultural, pelo menos dentro da nossa sociedade brasileira, em que as pessoas elas desejam ter filhos, não é? Então, sei lá, você quer ter um filho menino ou um filho menina? Que tipo de simbologia você faz ou associação? Não sei, tem gente que tem até nome para o filho que nem existe ainda, não é mesmo? Então, você existe mesmo antes de ser um zigoto, antes de ser um cérebro, né? Então, a definição do sexo biológico vem acompanhado desse aspecto e desse âmbito biológico, psicossocial e cognitivo, certo? É um desenvolvimento que socialmente ela vai influenciar de uma forma após o nascimento, não é? As constituições, chás de revelação, não é? Então, e aqui, o que é que vocês conseguiram aprender sobre a psicomotricidade dentro desse vídeo, dentro da evolução e desenvolvimento desse feto? Como é que vocês compreendem a psicomotricidade, por exemplo? Isso nos interessa enquanto psicólogos. Formação do cérebro. Começa a se desenvolver, ele tem que perceber, ele começa a chutar, ele sente, né? Começa a mexer os dedos, a se perceber que está ali. Vocês sabem o que é psicomotricidade, né? Movimento. E o que é que essa psicomotricidade vai desencadear no psicossocial, no âmbito psicossocial? Tem a questão da criança pegar o brinquedo para tocar na boca, por exemplo. Não, a gente está falando da vida intrauterina ainda. Ah, tá, ok. Intrauterina. A que medida a psicomotricidade, que é esse aspecto, né, do desenvolvimento, onde a criança está criando uma concepção de si e também de sensações, não é? Ele fala sobre as sensações? Sim. Fala sobre todas as sensações que eu coloquei, destaquei aqui na 30ª semana, ela fala sobre memória intrauterina, né? Memória é cognitiva. Cognição está a ver com a psicomotricidade, a gente não consegue separar, certo? A gente não consegue separar. Vocês estão entendendo que é um processo sistêmico que vai se desenvolvendo ao longo dessa vida intrauterina e vai se constituindo e se tornando essas criaturas como vocês hoje. Então, a percepção de movimento, ela vai desencadear, por exemplo, um afeto de um vínculo mãe-bebê. Né? A mãe ela vai sentir que ela tem um bebê ali, ela vai atribuir um sentido que seja simbólico, anterior ou não àquela criança, de dar nome, de imaginar como vai ser, curiosidade para ver como é que é essa pessoa, se parece com o pai, se parece comigo. Né? Existe todo um processo afetivo e psicológico que envolve esse bebê. Certo? A parte sensorial é uma das que mais nos interessa também. Porque na parte sensorial, a gente pode, inclusive, pensar de forma positiva ou patológica. Em alguns aspectos ou em algumas gestações, quando há privação de oxigênio, por exemplo, né? A criança ela vai, sei lá, ter um dano cerebral, uma lesão cerebral, uma nóxia ou hipóxia que a gente chama. E aí
vai destoar ou vai ter alguma consequência cognitiva sensorial, certo? A criança ela pode ter uma paralisia cerebral, a criança ela pode, inclusive anteriormente, ser conectada com um código genético que gere uma síndrome rara ou uma síndrome que seja. Né? Lembram lá da síndrome de Down? Como é que gera a síndrome de Down? Trissomia, cromossomo, exatamente. Me disseram que, me corrigiram na aula, disseram que não é mais a ver com 20, pode ser qualquer um. O professor de genética disse isso. Certo? Então a parte sensorial, como é que ele vai desenvolver as primeiras papilas gustativas? Calmando o líquido amniótico. Qual é a relação da parte sensorial com o líquido amniótico? De forma biológica, a gente se desenvolve a procurar a sensação, o cheiro, o paladar da nossa mãe, do nosso leite materno. Então, de forma biológica mesmo, fisiológica, nós somos influenciados para buscar não só o leite da nossa mãe, como o cheiro da nossa mãe e a audição. Quando escuta a voz da mãe e do pai. Exatamente. Então, não sei se vocês que têm filhos aqui já passaram por experiências de você cantar ou o pai falar com a criança e a criança se mexer. Isso acontece de forma recorrente, porque a criança, a partir de determinada semana, ela consegue escutar. Ela consegue, inclusive, nasce sabendo, é ótimo, mas nasce sabendo diferenciar a voz da mãe e a voz do pai, e de pessoas próximas, certo? Então, por exemplo, isso explica o fato de a criança estar em uma angústia de separação, está chorando, né? E quando vai para o colo da mãe ou do pai, ela para de chorar, né? É o tato. É o tato. Então, a parte sensorial, ela vai influenciar a medida completa, né? Onde o tato vai gerar uma sensação de conforto ao bebê, de familiaridade, que vai lhe deixar muito mais tranquilo. A questão da visão, paladar, olfato, audição, tato, esse é o desenvolvido do útero. A visão não desenvolve porque não tem essa. Você tem a ferramenta, né, os olhos, ele fala que os olhos se desenvolvem, mas somente após o nascimento, acho que 3 semanas após o nascimento, que a visão se desenvolve. Eu tenho que ver tudo em passado. Porque tem a questão da física também, né? Luz, fótons, todas as coisas que precisam ser desenvolvidas. Mas você sabe se a partir de qual momento a criança vai ter a consciência de lembrar, por exemplo, de coisas? Então, a partir da 30ª semana, a criança já possui uma memória intrauterina de até 10 minutos. Segundo a papalha, é até 10 minutos, né? De que forma científica eles conseguiram fazer isso, eu não sei dizer. Eu não entendi nada. Mas é uma evidência científica, está aqui comprovado segundo alguém. Certo. A gente já falou muita coisa, né? E o parto? O que é que vocês têm a dizer sobre o parto? O que é que nos interessa o parto? É um líquidozinho primeiro, né? Depois é que é isso. Que líquido é aquele? É o tampão, na verdade. Sim, que fica ali segurando. Eu me dá uma mágica. Você quer? Mas o parto gera o quê, gente? Separação. Perfeito. O parto gera separação também, além de dor. A gente opinou de Muito isso também. dor, muito dor mesmo.
Poxa, minha mãe tem um. A minha mãe tá assim, enfermando a tua bunda, eu queria jogar fora. Uma seguida. Aí que vai ali na restauração, vem cá. Bora? Aí se eu pudesse voltar pro lugar da Bem no meio da bunda. tá doendo até hoje. Não, então, a criança, não sei se vocês já ouviram falar na constituição óssea dele, que não é tão fixa, né, quanto a do adulto. E aí a cabeça ela vai se comprimir para poder passar. No parto natural, né? No parto normal. E tem também na mulher, né, que a gente tem um líquido aqui, né? E ele se... Mas é o líquido amniótico. Ele se velava, né? Que é dos buraquinhos da... É o mesmo não. É o líquido amniótico, é o mesmo líquido. É o líquido amniótico. Isso, é o líquido que sai quando rompe a bolsa. O que é que afasta? Temos esses dois ossos aqui da bacia, né? Que aí, com a dilatação, eles vão se afastar, é natural. Assim, natural ou evolutivamente. Né? Tem mulheres que não conseguem ter a dilatação, chama, e aí precisam recorrer a outras vias de parto. E aí que eu queria chegar. As vias de parto, ou os partos, o que produzem nessa relação e na vida do bebê? Vocês acham que o tipo de parto e a forma como aconteceu o parto, ou seja, a forma qualitativa do parto, de que forma ela vai influenciar? Vamos pensar. Da mãe ou do bebê? Bebê. Eu acho que influencia na da mãe. E Ok, aí, bebê. a normal, ela está expulsando o bebê. E aí, na cesariana, ela vai conseguir dormir, enfim. Ela não velho. Ela só vê o bebê depois que acorda. Ela não vê ele saindo e já pega ele. Mas como é que ela vai estar dormindo no meio do parto? Ela não tá amiga. Ela A tá cesariana não segurando pra baixo. Não. Olha só, deixa eu dizer. No parto existem algumas vias de parto. As mais conhecidas são a normal ou vaginal, né, que chama, a cesárea, são as cirúrgicas, né? São essas as duas vias de parto mais conhecidas. Existe também parto humanizado, parto natural, que acontece dentro de banheiras. Todas elas estão acordadas. E não, todas elas não. Na cirúrgica, ela recebe uma anestesia, mas que antigamente elas dormiam. Antigamente elas dormiam, era anestesia geral. Hoje em dia é difícil dar uma anestesia geral em alguém. Hoje em dia eles dão a epidural, que é uma injeçãozinha aqui, ó. Mulher sofre, meu filho. Aqui, ó, na coluna, é uma agulha desse tamanho. E aí entra, e você não pode mexer, porque se bater na sua. Você fica parado na flecha. Gente, não desiste. Vamos lá. Eu ainda prefiro a agulha do que o normal. Eu também. Só diga só, alguém me segura. E aí, para ter o menino, um parto normal, ou vaginal, ou humanizado, a pessoa precisa forçar. Você já sentiu, assim, me desculpe a sinceridade e até o tom da conversa, mas você já sentiu uma dor de barriga muito forte? Pronto. Multiplique por 30, você vai ter a dor do parto. A dor do parto é em escalas, né, de dor, porque dor também é subjetiva, mas em escalas de dores, é a pior dor que o ser humano pode sentir. Dizem que é pior que quebrar um osso. É pior que quebrar um osso, e a segunda dor maior é a dor do cálculo renal. Eu sei que é. Já sentia? Então a pessoa precisa estar acordada para poder expulsar o bebê. E aí a pergunta é, de que modo o parto vai influenciar? A diferença, eu acho que no natural é a mãe que expulsa o bebê, mas na cesárea ele é tirado. Então tem essa diferença no vínculo? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. É bem pensado, porque quando é cesariana, o bebê não vai fazer força para sair dali. Pode ser que, inclusive, a relação, olha só, a gente já entra numa relação patológica.
Pode ser que ele tenha entrado numa via cirúrgica por necessidade, pode ser que a mãe esteja entrando numa eclâmpsia, ou tenha uma pressão alta, ou seja diabética, ou tenha algum fator de risco que os médicos preferem um ambiente controlado de uma cirurgia para tirar o bebê do que o parto natural. Porque quando você se sente a dor e faz força, seus batimentos cardíacos aumentam muito e o risco de você chocar é enorme. Então, pessoas que têm risco, geralmente, e assim, a gente vive uma epidemia de partos cirúrgicos mesmo sem necessidade, mas isso aí é outra coisa, é uma violência obstétrica, é outro problema. O que causa depressão pós-parto? Vários fatores psicossociais, bem lembrado. Depressão pós-parto ou baby blues, não são a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Baby blues é outra coisa, depressão pós-parto é outra. Então, o parto, ele é tão importante, não só a via do parto, como a gestação em si. Um fator psicológico da mulher durante sua gestação vai fazer com que ela desenvolva uma depressão pós-parto. Se foi uma gestação não desejada, se a pessoa foi abandonada pelo parceiro, se a pessoa engravidou de um abuso sexual, de um estupro. Então, existem muitas coisas que variam e podem levar uma pessoa a desenvolver a depressão pós-parto. Se eu entrar em uma vida ligada, quando eu fui na minha casa, uma mulher, ela estava com bebê, fazia poucos dias que ela chegou na maternidade. E eu vi uma ambulância, o carro da polícia, e até então eu não sabia. Eu só ouvia os gritos. Ela gritava muito alto. E aí, quando eu cheguei na janela, eu vi a doutora do posto, junto com a enfermeira, tentando, conversando com ela, tentando convencê-la para ela dar o neném. Fazia poucos dias que ela chegou da maternidade. E aí ela gritava muito. Ela quebrou muita coisa dentro da casa. Tudo que ela quebrou dentro de casa, e eles com muito medo que ela arremessasse também a criança. Só que, graças a Deus, ela não fez nada com o bebê. Mas ela gritava muito, era grito de horror. E a doutora Wanda, ela saiu assim, chorando depois de tudo, veio por isso. E conseguiram realmente pegar o bebê, depois de mais de 2 horas de conversa, a polícia levou ela, né, para delegacia? Não, para esse lugar que internou mesmo, ela foi internada. Entendeu? E o neném levado para alguém da família. Então, professora, porque eu fiquei impressionada, porque esses gritos, e porque ela quebrou praticamente tudo dentro de casa. São situações psicopatológicas. E aí você me lembra outro aspecto que o texto traz. Hereditariedade. Se você possui na sua genética, o seu gene lá, foi sorteado com um gene, por exemplo, de uma depressão, você tende na sua vida e no seu desenvolvimento a desenvolver o quadro psicopatológico de uma depressão. Mas a psicopatologia não conta só com depressão, a psicopatologia conta com outros controles, né? Como outros esquizofrenia, sociopatia. Recentemente, não sei se vocês ouviram falar, acho que foi no final do ano passado, uma moça matou seu filho de 2 meses porque o cara terminou com ela, o pai da criança, no casamento. Então ela matou a facadas uma criança de 2 meses. E foi assim, um negócio tão chocante, eu estou toda arrepiada, porque foi muito chocante a forma como se deu, porque eles brigavam muito. E aí o cara saiu de casa e terminou com ela pelo WhatsApp. E aí quando ele chegou em casa de trabalho, e bloqueou, né? Quando chegou em casa de trabalho, estava a polícia, ML, tudo. E ela simplesmente sentada, como se nada tivesse acontecido. Você matar uma pessoa e ser o seu filho, e você matar a facada é uma coisa muito, pra mim, é muito pesada. Você matar alguém a facada, sabe? E aí ela foi direcionada para o hospital psiquiátrico, né, para receber um tratamento psiquiátrico, porque ela não estava em seu estado, né,
normal, entre aspas, porque não existe normal, mas todo o trajeto social, só para concluir o pensamento, todo o trajeto social e psicológico dessa pessoa atravessou a criança. Me diga se essa criança tivesse sobrevivido a esse atentado, ela teria o desenvolvimento regular? Não. Nesse caso, seria uma depressão psicótica. Algumas depressões, elas produzem sintomas psicóticos. Assim como, por exemplo, alguns déficits intelectuais também produzem surtos psicóticos ou alterações na sua percepção. E aí varia. Pode ser alucinação, pode ser delírio, pode ser alucinação visual. E não necessariamente é esquizofrenia. Não. Em quadros muito agudos de déficit intelectual, eles produzem alucinações auditivas. E pode ser muito facilmente confundido com esquizofrenia. Quadro agudo de Déficit intelectual. deficiência intelectual. Déficit. Não é deficiência. Não é mais. Déficit intelectual. Esse deve ser de TDAH? Não, é DI. TDAH é transtorno Transtorno de hiperatividade. TDAH. Transtorno, Déficit de atenção. déficit de atenção e hiperatividade. São muitas siglas. Tu perguntou esse TDAH? É outra coisa. O transtorno TDAH ele envolve outros aspectos. Voltando à questão do parto Certo. e a mãe, eu vi algumas mães que renegaram o bebê ou ficaram extremamente abaladas pela mudança que tiveram quando o parto cirúrgico, por causa da cicatriz na barriga, porque ficou os seios, a barriga com cicatriz, e elas ficaram meio que renegaram a criança para essa coisa do estímulo. Por questões estéticas, né? Outra coisa que pode influenciar, gente, na questão do parto, é o próprio desenvolvimento da criança. Quando vocês estiverem lá atendendo alguém, ou uma criança ou não, ou chegar numa escola com um psicólogo escolar, vocês precisam se atentar a saber como é que foi a gestação dessa criança. Então vocês precisam saber se foi um parto cirúrgico, se foi natural, se foi cesárea, se foi uma gestação desejada, com quem mora, o que faz. Né? Então, todos esses fatores, eles precisam ser ditos, eles precisam ser levantados, porque diz o desenvolvimento. O parto cirúrgico, ele pode influenciar no desenvolvimento da criança. Por exemplo, se for uma criança prematura, né, que foi retirada aos 6 meses e aí passou, não sei, 5 meses ou 4 meses numa UTI neonatal. O desenvolvimento, principalmente sensorial e vínculo da mãe e bebê, pode ser que se altere. É tanto que hoje em dia, no Ministério da Saúde, ele tem alguns programas de Mãe Canturu, Rede Cegonha, né, vários programas para incentivar que a mãe fique dentro das UTIs neonatais para desenvolver o vínculo mãe-bebê. Tendo em vista que o vínculo mãe-bebê é imprescindível para o desenvolvimento humano. Certo? Quem aqui falar? É a bateria socioemocional, que o bebê consegue identificar a volta dos pais. A senhora falou, acho que foi 27. Não, na 30 é a memória intrauterina, que ela consegue durar pelo menos 10 minutos. Eu achei assim, a criança for um bebê no caso for abandonado e uma pessoa agora pega ele para cuidar, ele sente dificuldade de adaptação? Sim. Não é uma voz que ela está acostumada. Inclusive, no livro ela coloca que fizeram estudos com bebês, acho que de até 3 meses de vida, colocando a voz dos pais modulada como se ele estivesse ouvindo de dentro do útero. E aí os batimentos do bebê, eles aceleram. Eles produzem substâncias de prazer no cérebro da criança. Professora, no caso de uma barriga de aluguel, como fica esse vínculo da mãe e do bebê? Faz sentido. Então, como a vida é complexa, né? Existem vínculos que podem ser produzidos, não é? Ao longo da nossa vida, a gente nem sempre se vincula à mesma pessoa, inclusive tem muitos problemas com nossa mãe e nossos pais. Não é mesmo? Tem gente que briga rápido mesmo e para de falar. Tem gente, né, como
mas é um quadro psicopatológico, a Suzane von Richthofen, que manda matar a arquitetura. Então, a gente sempre vai encontrar formas de relações que se desenvolvem. E o engraçado da Suzane não é engraçado, né? É tragicômico. É que os dois pais dela eram psiquiatras. Vocês sabiam disso? Vocês lembram desse caso? Eles eram 2 psiquiatras. Então, é uma coisa que é de uma constituição psíquica, né? Que vocês viram aqui e lembram que, de acordo com teorias diferentes, as pessoas se formam de maneiras diferentes, né? E há quem diga o quê? Um socioevolucionista que diga: a psicopatia dela se desenvolveu na infância, na sociedade, foi a sociedade que causou isso com ela, né? Já tem os inatistas que dizem: não, isso aí nasce com a pessoa. Entende? Existem formas diferentes de abordar o desenvolvimento. Entende? Então, são vínculos que são produzidos. Se a criança... Lembra da teoria do apego, do Bowlby? Lembra da teoria do apego? A gente sempre vai procurar um semelhante, né? Então, a criança ela pode produzir essa... Pode ser uma justificativa pela qual a criança procura em um substituto, em um ser humano substituto, que não seja a sua barriga, um vínculo afetivo. São maneiras de sobrevivência. Tem uma transferência? De que forma a transferência você fala? Porque, tipo, ao longo da vida a gente faz transferências das pessoas. Transferência é o termo psicanalítico. Se você trata dessa forma, nós temos várias formas de nominar ou denominar os vínculos diferentes. Se a gente fosse olhar numa olhar psicanalítica, seria uma transferência que esse bebê está fazendo? Transferência só faz de analista para análise uma relação terapêutica. Na psicanálise. Professora, ainda sobre a diferença do parto que a senhora falou entre ser natural e cesárea, eu li que o parto natural, quando ocorre na criança, há uma passagem da bactéria da vagina da criança, que vai reforçar a imunidade do órgão intestinal, alguma coisa assim que pode evitar alergia. Além disso, tem outras questões? Gente, a alimentação da mãe, o status social e econômico dessa gestação. Primeira coisa que você vai fazer um pré-natal, você precisa tomar o quê? Vitamina, complexo B, ferro em determinada época, né, da gestação. Mas existe uma qualidade e um envoltório sistêmico, social, psicológico, cognitivo, psicopatológico e genético que envolve o desenvolvimento dessa criança. Então, esqueci até o que foi perguntou, do banho de imunidade. Assim. Sim, como eu falei aqui, o parto vaginal, ele vai, se ele for tirado antes do tempo, a criança for tirada antes do tempo, pode ser que ele desenvolva alguns quadros atópicos. Mas atópico você pode ser qualquer coisa. Você pode ter, se você for uma pessoa atópica, geralmente pessoas que têm dermatite, geralmente têm asma, geralmente são muito alérgicos, estão intolerantes à lactose. Veja bem, eu tenho 2 filhos. Meu primeiro filho foi cesárea, não tem alergia nenhuma. A minha segunda foi natural. Dermatite, tudo que é tipo, alergias, e aí? Tem que estudar essas coisas. Foi normal, deveria não ter. Segundo a regra, lembre sempre, a ciência ela é refutável. Sempre tem uma maioria. A gente for ver a partir da experiência individual. Aí agora, nesse vídeo que você mostrou na hora da expulsão do feto, eu vi que há uma modificação craniana para a cabeça. Sim, que é o miolo da cabeça. Ou seja, já no parto cesáreo, já vai tirar do jeito que a cabeça está. Aí eu já fiquei pensando no impacto nessa cabeça. Se amassar para passar, deve ter uma importância. Não sei, eu não tenho competência técnica para fazer isso aí. Mas deve ter, porque se há uma diferença do natural para o tirar. Mas o crânio da criança, ela se fecha após alguns meses, não é? Ou anos. Não é? Que chama coleira? Na coleira da criança. É um espaço craniano que é maleável. Os ossos da criança, elas não Sabe o que eu quero dizer? Que isso, o fato dela não ter saído de forma natural e sim retirada, deve causar algum impacto também nessa estrutura craniana.
Assim, eu sou uma pessoa de alérgica. Minha mãe questionou o médico porque eu alergia da água. E aí o médico foi falando provavelmente porque eu não mamava. Eu tinha bolsa pra mamar. E aí quando eu começava a mamar, eu pegava no sono, entalava e era daí. Eu amava tanto assim. Tanto é que minha mãe tirava litros de leite e dava pro meu irmão. Dava pra outras pessoas porque eu não amava. Ela tinha que fazer farinha com batata, alguma coisa. Litro de batata pra poder eu tomar. Aí o médico falou. Mas não era falta de vínculo, né? Não. Não era falta de vínculo. Era em algum nível biológico, talvez. Todo nacionalista. Nesse caso, porque eles não. Minha conversa falou que minha alergia depois eu vi isso uma relação com. Gente, ele ia falar. Ele ia falar. Tu vai falar? Faz algum tempo já. Sim, vamos lá. A gente atravessou esse momento e lembra da hereditariedade, que é um fator genético, não é? Temos também outro fator que interfere no desenvolvimento. Tem nem onde escrever mais. Que é a epigenética. O que é epigenética? Aquela questão que você tem o gene que pode ser meio desligado e ligado. Não é para o meio ambiente também? O ambiente pode influenciar os genes que vão se manifestar ou não. É a influência do ambiente. Todos já assinaram? É a influência que o ambiente tem de nos fazer manifestar aspectos genéticos ou não. Certo? E aí é uma parte importante porque é o aspecto ou o âmbito psicossocial. Lembra desde a primeira aula que eu venho falando aqui, que o desenvolvimento aqui no interior do Pernambuco é diferente do desenvolvimento lá em Boston, por exemplo. Né? Existem fatores culturais, não somente, mas epigenéticos que vão influenciar no desenvolvimento da criança, no aparecimento de doenças, né? Principalmente psicopatológicas, aqui nos interessa. Certo? Eu estou pegando esse capítulo que é um capítulo de 30 milhões de páginas e estou filtrando só o conteúdo que nos interessa. Certo? Então, quando vocês forem ler, vocês vão achar que estão lendo um livro de biologia, mas não é. Eu espero que vocês fixem essa parte aqui na mente de vocês, que não tem replay. Vai ter versão aqui, professora? Lascou-se. Ô, professora, reveja aí, tem a misericórdia. Eu faço um slidezinho pra gente, professora. Vocês Faça um slidezinho pra gente. têm que Olha, se comprometer a ler, né? Vocês têm que se comprometer a ler. Tem muita coisa acumulada. Eu sei que é pra você, mas Eu tenho ideia, eu ministro desses. Você tem que estudar muito mais que você. vai ter que tirar seu teu corpo, professor. Teu corpo. Entendeu? Nossa, teu corpo. Gente, é mesmo. Essa minha aula. Não, mas assim. É porque não, na sua hora vai ser. Negócio de ler slides aqui. Ei, vamos lá. Agora, meio-dia ainda. Meio-dia ainda, tá cedo. Ô, professora, uma mãe chega e diz assim, ela tem duas filhas, dois irmãos, assim, olha, várias vezes no dia eu vejo no Instagram as filhas jogando ela na janela e ela carava uma representação. Se for uma vontade, depende. Se for uma vontade, se
ou na alucinação, tudo depende do caso. Ela é diz que difícil isso a vem na gente mente dizer. dela, como um pensamento intruso, vem assim mais. Certo, é. Mas aí teria que avaliar o caso Porque ainda dela. É tem difícil a a gente questão dizer. da vontade, né? Mas eu estou dizendo que todo caso é um caso. E que é difícil a gente falar, até no caso de mim, porque a gente não conhece o paciente, entendeu? Não é o paciente do nosso consultório. E o paciente do consultório é um paciente muito diferente do meu amigo, do meu parente, ou alguém que fiz alguma coisa. Não é desmerecendo. É porque a relação que você tem dentro com o profissional é outra. Eu acho que ela desenvolveu a depressão pós-parto e não foi tratada, porque bem, a criança já tem 2 e 4 anos, 2 crianças, e ela tem esses pensamentos, então eu penso que talvez ela esteja ali num quadro depressivo. Ou ela tem muitas tendências depressivas, né? Pode ser que tenha sido um quadro, e aí pode ser um quadro que se arrastou e que se relacionou com um momento atual. Há muitos anos essa pessoa comentou isso comigo, né? Aí eu disse assim, olha, mas eles não com pensamento, se fosse hoje, eu teria de procurar um hospital, um psicólogo, procurar ajuda, né? Mas na época eu fiquei bem assustada assim, com as coisas que ela falou, que tinha vontade de fazer. Por isso que a relação com o paciente é diferente da relação com o seu amigo, seu vizinho, ou algum tipo. Porque você vai se assustar. Se alguém chegar pra mim e disser, não, pensei em matar, pensei em matar fulano de tal, e eu tiver lá como psicólogo, eu vou fazer o que mais? Se for minha mãe, se for meu pai, meu irmão, fazer o quê? Eu tô, gente. Entendeu? É outra abordagem, é outra coisa. Essa aula de agora foi a mesma aula da semana passada da MMI, foi? Sim. E tá no mesmo ritmo, né? E o quê? Tá no mesmo ritmo, né? Tá. Professora, essa aula de hoje sobre gravidez eu confirmo por aí, né? Como eu falei, eu peguei o capítulo 3 e eu enxuguei, trouxe, estou trazendo aqui só o que nos interessa. Porque a gente não vai estar vendo sobre zigotos nem nada do tipo. Porque tem que desconsiderar. Mas vamos lá, vamos partir para hereditariedade. Gente, ela coloca que a hereditariedade ela influencia, primeiro, nas manifestações de traços genéticos, que se chama de faixa de reação. E aí eu defino faixa de reação como? Refere-se à amplitude de expressões potenciais de um traço hereditário. Ou seja, é a amplitude. O que é isso? A amplitude da faixa de reação é de que forma a nossa hereditariedade vai se manifestar. Se minha mãe, por exemplo, tem uma depressão, ou se minha irmã teve uma depressão pós-parto, em qual medida que eu estou propensa a desenvolver os mesmos quadros, certo? Eu uso psicopatologias porque acho que é mais fácil para a gente associar. Mas, por exemplo, diabetes, que é de família, ou algo do tipo, vai variar na amplitude genética que eu carrego, certo? Outra coisa que ela fala é sobre canalização. A hereditariedade, ela vai se manifestar através da canalização. O que é canalização? Ela ilustra metaforicamente como a restrição dessa amplitude. Se eu tenho uma amplitude, uma faixa de reação, ou seja, o que eu vou ou não desenvolver, eu preciso ter algo que limite essa amplitude, que no caso é a canalização, certo? É aquilo que restringe o que vai se manifestar hereditariamente, certo? Foi complicado? Não, professor. Volta aí, coloquei essa parte. Vamos lá. Quando eu tenho uma amplitude de um traço genético ou hereditário que vai se manifestar, eu tenho aquilo que restringe algo de aparecer. Como que toda a senhora fala de uma doença, por exemplo, né? Sim,
rim, por exemplo, uma doença. Certo? Um traço hereditário. Uma diabetes, uma depressão, um traço de personalidade. Certo? E aí eu tenho algo que restringe isso de aparecer, que é a canalização. Essa hereditariedade também vai ter influências epigenéticas, lembra? Então, a canalização vai ser essa restrição da amplitude da manifestação da hereditariedade, certo? Que pode ser epigenética ou pode ser somente genética, certo? E aí no caso da doença é genética, né? Aliás, é epigenética também, porque se você come doce sem parar, quando você perde 50 Mas no anos... caso, por exemplo, pessoa numa personalidade antissocial, que é uma psicopatia, como é que acontece a canalização, por exemplo? Não sei. Não tem como saber. Ah. Ela vai se manifestar ou não. Entendeu? O traço ele se manifesta ou se restringe. Ah, entendi. É uma condição, tipo, ele pode tanto ampliar quanto restringir. Entendi. Exatamente. Eu achei que aparecia um e o outro restringir. Não, não. Sim, entendi. É essa relação. Entendi. Ok. E aí a interação que eu havia falado aqui, da hereditariedade, com a epigenética, ela descreve como interação genótipo-ambiente. Certo? A interação genótipo-ambiente vai ser aquilo que eu disse. Se você tiver uma propensão a desenvolver um diabetes, por exemplo, e aí você tem um hábito que é ambiental, que é comportamental, de ingerir muitas comidas com alto teor de açúcar, que vai contribuir com a faixa de amplitude ou restrição, você não está ajudando muito no não desenvolvimento. Então, essa interação genótipo-ambiente, ela chama de efeitos de condições ambientais semelhantes a indivíduos geneticamente diferentes. A gente utilizou aqui a relação do pai, né, dos pais que carregam o código genético. Então, são interações, inclusive, diferentes, por exemplo, em irmãos gêmeos, né, que um pode ser totalmente diferente do outro, com interações ambientais, canalizações e faixas de reação, certo? Ou seja, cada um é cada um. Além disso, existem algumas características influenciadas pela hereditariedade. Essas características podem ser: o que é que a gente carrega dos nossos pais? O que mais? Personalidade. Características físicas. Fenótipo. Algum transtorno? Desculpa por isso. DNA, fenômenos, personalidade, inteligência. Em alguns casos, eles dizem que a religiosidade também é uma característica da hereditariedade, certo? Por quê? Porque tem uma influência do ambiente também. Além disso, vai responder a pergunta que você me fez sobre personalidade antissocial ou transtornos que são passados geneticamente. Né? Então, acho que eu falei a ela sobre a pessoa que você utilizou como exemplo, se ela já tinha alguma propensão a desenvolver o transtorno depressivo maior. Né? Assim como nós possuímos aí no sorteio, na loteria genética, muitas propensões a termos coisas diferentes ou desenvolvermos personalidades diferentes. Me perguntaram muito sobre... professora, e quando é o caso de
transtorno post-desafiador, transtorno de conduta, sociopatia, né? Aquele combo delicioso, TDAH e TOD, que chega nas clínicas. O desenvolvimento vai ser categórico. O desenvolvimento psicológico, tá, né, e social, ele vai influenciar muito na construção e na constituição de uns transtornos. Não é somente uma característica que a gente carrega hereditariamente, também é epigenética, né? Nós vivemos hoje, a gente aplica na nossa atualidade um excesso de diagnósticos de ideia, por exemplo, né? Vocês acham que é excesso, alguns dizem que é excesso de diagnósticos, outros acham que é um acesso à informação maior, né? Então, existe todo um construto social, que também é hereditário, tá? Já a ciência já evoluiu a ponto de achar alguns aspectos genéticos mesmo de DNA que vão carregar o transtorno do espectro autista aí para os seus filhos. Semestre passado, na matéria genética, proporcionalmente, quase que geral na sala, de por que a gente está estudando isso em psicologia. Você conhece a Gabriela, né? Enfim, ela é uma professora muito assim, que ela explicou a gente o porquê por cima e disse que vocês não vão responder. Isso aí é passar no seminário, então a gente foi muito perto de estudar e entender. Ela entrou muito em questão, ela foi apresentada e explicada, claro, no contexto dessa questão da hereditariedade e dos âmbitos, de tipo, alguém nascer com essas tendências de ser psicopata e todas essas questões e o âmbito em si poder infringir isso. Enfim, cuidar. E ela também explicou sobre o porquê da genética está tão apartada assim, da psicologia. Se eu não me engano, foi algo sobre eugenia. Rolou muita teoria eugenista dentro da psicologia e acabou afastando uma coisa da outra. Sendo que isso é um absurdo, porque teorias eugenistas já se infiltrou em várias outras ciências. E a psicologia é uma ciência muito tão nova de tudo e, tipo, já colocar assim de lado, sendo que tem tudo muito a ver. E meio que deixa atrasado os estudos, porque com certeza a nossa psicológica tem muito a ver com tudo que a gente vem de berço e etc. Sim, a nossa genética, né? O nosso cérebro, o nosso desenvolvimento neurológico, tem tudo a ver com psicologia. É por isso que a gente está vendo aula de biologia numa aula de psicologia. Então, o desenvolvimento está extremamente ligado a isso, principalmente no intrauterino e das primeiras infâncias, né, onde há as maiores alterações e as maiores, como a gente tem maior percepção de diferença. Né? Então, eu não costumo dizer que seja injusto ou algo do tipo. Eu acho que foi uma rinha de interesses, como tudo que existe. Né? Existe uma briga política mesmo por poder, conhecimento e quem sabe mais e o quê. E aí algumas teorias eugenistas, né, teorias de narcisismo também, tiveram questões muito sérias ligadas a pessoas que achavam que por pertencer a grupos genéticos diferentes eram superiores às outras. Né? Sendo que a gente vive em uma sociedade extremamente inclusiva hoje em dia. Né? Por mais que seja de forma teórica, mas é um movimento social que a gente tem de ser mais humano, de incluir mais as pessoas, de ter mais integração, né? De considerar as diferenças. Eu acho que a gente está nesse momento da sociedade, de considerar as diferenças, respeitar cada um em sua integralidade e compreender todo mundo junto, porque é assim que acontece e é assim que vai acontecer. Mas aí a gente perde muito enquanto profissionais de psicologia. A gente perde muito. No geral, professora, porque os estudos são bem recentes, porque para a gente, que é dessa geração agora, a gente tem meio que uma barragem no que a gente está estudando, no que a gente está vendo, e para quem está sendo a psicologia. Porque, tipo, até historicamente a psicologia está sendo, mulheres histéricas são aquelas que tipo, têm uma condição melhor e as outras são loucas, enfim, rola essa parte socialmente e até na nossa questão de estudo. Pior é que a gente só consegue estudar aquilo que já foi estudado. Não está produzindo nada novo. No top psicologia para o futuro. Inclusive, eu estava escrevendo um artigo desde o prelúdio com Gabriela, inclusive, sobre a gente fazer, abordando. Só que agora eu já mudei, agora eu quero escrever algo sobre psicologia do futuro.
como vai ser para a gente agora no futuro, sendo uma geração que vai ter a inteligência artificial roubando nossos empregos e tipo, nossos problemas psicológicos vão ser outros. Sim, eu sou preparada, eu sou frustrada. Calma. Eu não acho que vai roubar nossos empregos, não. Acho Mas que a gente deve se adaptar. tudo, professora. Não Eu já é estou sendo o que eu tô substituído, falando. mas é uma revolução como por as industriais, né? Que as máquinas tomaram o lugar dos homens. O meu já foi parecido, você tem a olhar aí, a do teu direito. Sim. Só que eu preciso ir me adaptando. Cara, Mas posso sobreviver, me adaptação. Infelizmente eu preciso me adaptar. E aí quando a gente fala de adaptação, a gente volta para o desenvolvimento. Como é que as crianças que nasceram em 2023, 2024, a gente não conta muito porque eu estou sendo, mas em 2023, como é que as crianças de 1 ano, 3 anos de idade, vamos para 3, eu acho mais fácil de compreender. Como é que uma criança de 3 anos ela está se desenvolvendo cognitivamente? A gente vai entrar nesse rolê nas próximas aulas, porque a gente vai ver os desenvolvimentos para lá, né? Para os 3 anos, 11, 12, né? E aí a gente vai poder realmente discutir o desenvolvimento neurocognitivo. Outra aliada da psicologia, além da genética, é a neuropsicologia. Né? Hoje em dia tem até neuropsicanálise, coisa que ninguém achava que podia se estudar, mas tem. Neuropsicanálise. Eu acho que tem muitos estudos, todo dia tem uma psicologia nova, porque a psicologia é muito relativa. A prova disso é que cada um diga uma coisa diferente. Né? Essa daqui é uma perspectiva, e eu sempre digo isso aqui, essa aqui é uma perspectiva da Diana Papai. Foi ela que escreveu desse jeito. Ela tem uma perspectiva o quê? Estadunidense e neurocentrada. É por isso que ela fala tanto sobre biológico. Entende? Então a gente precisa ter esse senso crítico e compreender que eu estou passando esse conhecimento para vocês, mas a ciência é refutável. E que nós não somos somente seres genéticos, nós somos seres sociais. E tudo daqui. Essa é a questão toda. Que dá ranço e dá um conforto ao mesmo tempo. Porque tudo depende. Dá um conforto. Porque sempre vai ter emprego. Sempre vai precisar de mais profissionais para entender os diferentes contextos. Ô professora, eu entendi um pouquinho do que ele falou, no sentido em que, veja, eu conheço algumas mães que têm filhos adolescentes, autismo ou algum transtorno. E aí, conversando com essas mães, isso no meu grupo de relacionamento, conversando com essas mães, eu percebi que elas todas têm algo em comum. Elas tiveram muito medo, passaram situações de muito medo, não só na gravidez, mas principalmente na infância. Sim. Ou por abuso, ou abandono do pai, da mãe, né, que deixa aquela sensação de desproteção, desvalorização. Então, se uma coisa dessa fosse sendo observada, fosse falada para uma mãe no início da gestação, já poderia ser trabalhado já no início da gestação da mãe essa questão do medo que ela vai sentir ali na gestação. E no medo da vida dela, que permeou toda a vida dela, talvez trazendo algum conforto e tranquilidade. Como é que você vai fazer isso? Olha, os médicos, quando a gente descobre que está grávida nas primeiras semanas, nem o médico pergunta como foi sua infância, ou o que é que aconteceu. Não existe essa Sempre só para psicólogo. Não tem essa conversa, não tem nada. E nem quando a gente leva um filho a um psiquiatra, é um psiquiatra mesmo, ou um neuro, eles também não perguntam. Acontece com o psicólogo pergunta, né? Sempre. Mas os médicos não. A pediatra, que é a primeira médica que viu o bebê, o primeiro médico de uma criança, eles não perguntam. É porque eles têm uma concentração biomédica. Essa é a vertente que eles seguem. Eu ia pedir, assim, desculpa pela franqueza, mas talvez você foi o médico errado. Porque eu conheço psiquiatras que são maravilhosos. E eles fazem uma anamnese completa. Eles fazem uma anamnese com você, com seu pai, com sua mãe,
Pergunta da sua vida anterior. Como é que foi sua infância, principalmente? Isso é difícil, viu, professora? A senhora está conhecendo um pouco legal. O que estudou e se preocupa com o ser humano. Porque assim, eu conheço vários. Inclusive, quando eu desconfiava que o meu filho poderia ter algum transtorno sem nem saber o que era direito, porque a ignorância já pairava, eu levava ele assim, dizia, ah, tem um psicólogo ali, vou ali. Eu tenho um neuro, ele levava, isso não, é o primeiro filho, seu filho não tem nada. E eu via assim, algo me dizia, não, tem alguma coisa aí que está batendo, que a gente... Mas ele falou no período normal, o marco de desenvolvimento foi normal, foi. Mas a sua percepção está registrada. Não, e foi normal, porque ele teve acompanhamento do médico infantil, né? Ele assegurou que foi normal. Sim, porque ele falou, se desenvolveu, andou, aquela carteirinha que a gente recebe. E hoje em dia muitas crianças têm atraso de fala. E muitos médicos dizem assim, não, mãe, mas deixa ver. É o celular. Aonde já poderia já se iniciar o quê? Uma terapia, independente de ter ou não diagnóstico. Não existe aquela cartilha que você tem que acompanhar o marco do desenvolvimento da criança. Então, mas eu não quero dizer nada quando o desenvolvimento não está de acordo. Então, você lembra que tiveram os teóricos específicos que quiseram quantificar os marcos de desenvolvimento. Eles precisavam, assim, incessantemente, assim, mudou do coração. Eu preciso definir, inclusive, ferramentas para medir. Tem pessoas que precisam dessa coisa palpável para poder compreender e estudar o ser humano. Existem outras perspectivas mais qualitativas que vão avaliar o indivíduo em si. Mas existem outras perspectivas que é a que tem mais força e diz assim, seu filho aos 3 anos precisa estar fazendo determinada coisa. Se ele não fizer, dá errado. Aí você diz, não, mas tem exceções, não sei o quê, mas não é a maioria. Então tem alguma coisa errada. Cartilhas são muito engessadas. Você seguir cartilha, e assim, ninguém diz. Às vezes você chega no curso superior para poder saber. Então, normalmente, um profissional que vai explicar e vai dizer, não, como é que foi o desenvolvimento, você acha que está nas condições normais, vamos fazer tal ajuste. Por exemplo, a pediatra da minha sobrinha, que tinha muito acesso, passava muitas horas em televisão, em celular, pediu para o meu irmão fazer alguns ajustes. E aí fez um ajuste de vamos diminuir um pouco o tempo de telas, vamos inserir ela no meio social, infantil, para ver se ela consegue desenvolver essa fala. Não beber com E aí, a criança entrou na escola com 3 meses. A menina já estava desmestando, tagarelando, muito. Com alguns probleminhas ainda, sim, né? A parte psicomotora dela, de propriocepção, de fala, a articulação vocal, ainda não é 100%, para a idade que ela tem. Mas é só um padrão de referência. Né? Com as taxas lá que a gente tem de glicose, de hipertensão, pressão arterial, né? Então, são referências, são padrões de referências que a gente mede e diz, agora, pós-pandemia, o negócio não vai depender, né? Porque eu estou na terceira do programa já foi bem antes, né? Pandemia. A dificuldade já era grande e pairava. Isso. E até hoje eu vejo mais de 2 anos e meio, aí já fala tudo, não, ainda não fala nada. Assim como tem outras crianças, por exemplo, aí na internet, não sei se vocês veem, crianças de 3 anos de idade falando mais cedo. E aí são outros casos, são casos de altas habilidades. Altas habilidades, aí já é uma outra situação. Que é uma situação, inclusive, muito confortável para o pai e para a mãe. Meu filho não é, né? Porque, inclusive, ele pode estar sofrendo o excesso de estímulos E pode dar um tiro na cabeça dele. A questão emocional sempre é muito prejudicada quando a criança tem altas habilidades, né? Coisas simples. Ele não tem. Porque ele aprende estímulos muito mais do que uma pessoa negativa. Né? Então ele está aqui, mas ele está vendo o desenho do mangá, do Pikachu, ele está vendo as luzes, ele está escutando barulho do ar, ele está ouvindo muitas coisas, geralmente bem associados
a TDAH, por incrível que pareça. Porque o povo pensa, TDAH é distraído, TDAH não presta atenção em nada. O problema do TDAH é que ele presta atenção em tudo ao mesmo tempo. Geralmente ele vem associado, são comorbidades. Mas aí o desenvolvimento de outras habilidades, ele pode produzir sofrimento físico. E tem crianças também que são passadas de séries e interagem com pessoas mais velhas. Não tem um preparo psicológico de lidar com pessoas mais velhas. A gente está no ensino médio, sei lá, 10 anos de idade. Professora, tem uma... Eu vou pedir permissão para mudar só um pouquinho a conversa, porque tem uma coisa muito interessante que eu acho que envolve a psicologia e é algo que eu fiquei pensando. Tem um aluno que ele é uma criança, que ele é muito inteligente e ele passou na faculdade e ele não consegue ir para a faculdade porque não é permitido. Tipo, a senhora poderia dar uma opinião diante da psicologia quanto a isso? Sim, tá certo. Tem que falar mesmo. Ele não tem condições. Inclusive ele pensou em que quer sair do país, quer ir para os Estados Unidos, porque lá ele consegue fazer a faculdade de medicina dele. Mas, tipo, eu fui na pergunta meio óbvia. Por que não pode? Por que, tipo, não seria legal uma criança no ambiente de universidade? Aí, eu refleti sobre isso, aí vai demorar só um pouquinho. Alguém responde? Outra cabeça, né? Outra realidade. Ele é uma criança. Ele também não está. Até desenvolvimento infantil, né? Eu acho. Precisa ter outras crianças para poder, então, se entender, essa habilidade, que o companheiro, que a colega dele. Olha só a socialização dele. Quantos amigos ele tem? Ele não aguenta ninguém. Não faz sentido. Ele não aguenta ninguém. Todo mundo perturba ele. Por quê? Muita intolerância, baixa motivação. É como se você colocasse você numa sala cheia de crianças de 5 anos de idade. Mesmo defeito. Como é que você se sentiria? Deslocado. Péssimo. Deslocado. Eu ia ser a criança no meio dessa criança. As pessoas não compreendem o mesmo desenvolvimento que você. Além de deslocar socialmente, você pratica seu desenvolvimento no sentido social, no sentido cognitivo, porque você já se acha tão à frente que você não vê possibilidades. Então, é óbvio no sentido de que ele vai estar adiantando etapas. Ele vai adiantar etapas, por mais que ele seja cognitivamente, ele tenha um conhecimento que o adiante, que o coloque dentro de uma faculdade aos 10 anos de idade, ele não tem maturidade Suficiente para isso. física, biológica, orgânica, psicológica, ele não tem. Assim como você, ele não tem a mesma maturidade aos 18 anos, quer dizer, alguns têm 18, né? Lá, aos 10 anos de idade, do que vocês têm agora. A diferença é nisso. Quando você atinge uma maturidade, sei lá, aos 30 anos de idade, você tem outra percepção. Você tem outro aprendizado. É porque ali está no começo da vida ainda. É isso. Nos primeiros anos ainda. Gente, vamos... 12 minutos. Vamos para fechar essa aula aqui. Eu vou trazer para vocês só as informações de influências, como a gente já tem colocado aqui, da hereditariedade. Ela lista uma série de influências maternas, porque as maternas são mais do que as paternas. Porque eu quero chutar mais. Passa mais tempo na mãe, né? Exatamente. Isso, inclusive a carga da gestação que vai influenciar. Eu ia puxar para psicanálise complexo de Édipo. Você está muito psicanalista. Prazer, Freud. As influências maternas que ela vai colocar vão ser nutrição, que é a mãe que nutre a criança, né? Atividade física, olha aí os sedentários de plantão. Atividade física vai trazer consumo de drogas.
Gente, a sala de aula é muito boa, mas a prática é sensacional. Porque de repente você pode ter um caso, simplesmente troca num lugar que você trabalha, seja, eu estou falando de clínica não, estou falando de um hospital, estou falando de um CRAS, de um CREAS, eu estou falando de um sistema aleatório. Surge na sua frente uma pessoa, uma criança, de 13 anos, gestante em uso abusivo de drogas. Como lidar? E ainda mais com a gestação que pode ser decorrente de uma violência. Mas entender qual que é o ambiente que aquela pessoa está inserida. O ambiente violento. Eu ia dizer que parece uma coisa criada, né? Mas parece que todo mês acontece. E é sempre, não é a mesma Maria, mas são Marias diferentes. São os mesmos contextos de violência, os mesmos contextos de abuso, violência doméstica, violência física, violência psicológica. Muitas vezes elas estão informadas debaixo de ansiedade, mas não tem esse critério. Então, é isso que eu ia dizer a vocês. É muito fácil eu falar aqui das influências maternas no desenvolvimento da criança. Mas aí, quando chega na prática, você vê. Tá? É muito mais angustiante. Separada. Então, o que fazer? Né? Eu espero que vocês um dia estejam nessa situação. Assim, não pelas pessoas, obviamente, mas que vocês possam ser seres codificadores, né? Produtores de cuidado. Além do consumo de drogas, tem as doenças maternas. A gente já falou aqui muito sobre doenças psicopatológicas, que vocês adoram. Que podem ser ansiedade, depressão e estresse. TDAH não é genérico, né, professora? O quê? TDAH não é hereditário, não. Ué? Também. Hã? Tem gente para quase tudo. É isso que eu ia dizer. A gente aprendeu na aula de hoje que existe. Foi o que vocês aprenderam na aula de hoje. Esse técnico que fez. As influências. Que desde o útero, quando a gente vai se desenvolvendo, que nós somos uma pequena célula que vai lá, até na meiose, quando a gente está lá se formando, existe uma carga genética que influencia e uma epigenética também, além dos aspectos de âmbito social e cognitivo. Entende? Então é muito mais complexo, porque já é genético, é também. Entendeu? Como o CE, por exemplo, é genético? Sim. As pesquisas já incluíram ou já se desenvolveram a ponto de acharem partes genéticas que configuram o transtorno. Quando a senhora fala que o ambiente ele vai influenciar nessa concepção, né? Enquanto a criança ainda está na barriga, o bebê está na barriga. A senhora fala que, por exemplo, uma mãe que fuma muito, isso? Aqui. Sim, entendi. Por isso que eu disse, a partir do momento que chegar uma criança ou alguém, você pergunta como é que foi a concepção dela, principalmente as crianças e adolescentes, porque vocês precisam necessariamente pedir a permissão dos responsáveis dela para poder fazer atendimento. Isso acontece de maneira mais interior. Não exclui na adultez, eles não vão deixar de perguntar. Mas todas essas influências aqui, vocês precisam saber que elas existem. Certo? E aí a idade também, né? A idade materna e ameaças ambientais externas
aí, quais são as influências que o pai tem? A idade. Doenças que aí não são maternas. E consumo de drogas. Certo? Existem influências maternas que são maiores, visto que a gente gera a criança, a gente nutre a criança, depende da nossa qualidade e as drogas não é só cigarro não, cigarro de vez, né? Mas assim, consumo de drogas e qualquer alteração, inclusive drogas lícitas, como remédios, né? Medicações, quem está gestando, vocês já ouviram nas bulas de remédio, né? Não tem. Nas bulas de remédio diz que as gestantes ou lactantes precisam de indicação médica para poder consumir algumas medicações, então são drogas, né? Consumo de drogas e ameaças ambientais externas. O que é que vocês imaginam que seja? O calor excessivo de Recife. Aí o ambiente onde a criança está inserida, ambiente de violência, né? Ambiente de vulnerabilidade social, ambientes perigosos mesmo, né? Porque a ideia romântica que a gente tem da infância é muito recente. A ideia romântica da infância ela foi produzida para que as crianças se deixassem de morrer, né? Para que a mortalidade infantil ela diminuísse. Então é uma criação contemporânea. Então, como é que eu posso descrever? Eu posso dizer que hoje em dia existem ambientes externos muito mais cuidadosos com as crianças, até porque temos dispositivos legais que cuidam das crianças e que asseguram a infância, né? Conselho tutelar e mais. Cueca. Né? Professora, uma criança que vê muito, é criada em um ambiente, porque vê muito assim o pai discutir com a mãe, gritar alto com a mãe, porque assim, culturalmente, como é que assim, o que essa criança pode apresentar no futuro? Assim, você me perguntou uma coisa que eu lembrei do dia 8, né? O dia da mulher, recentemente. Sim, sexta-feira. E aí, a Empresa Mundial tem uma palestra maravilhosa, com uma psicóloga lá de uma pessoa que ela atua no combate ao treinamento sobre a mulher em uma instituição da cidade. E aí ela falou sobre um ciclo de violência, que é realmente teorizado. Existe um ciclo de violência que envolve, desde a criança no ventre, ela vai absorver o estresse, a ansiedade, né, do momento. O seu corpo físico ele vai se alterando de acordo com a emoção, não é? Então, ele vai sentindo, ele escuta e a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele se comporta, ele reproduz alguns comportamentos de violência que ele pode produzir. Então, o ciclo de violência que ela mostra é que desde uma gestação em um ambiente vulnerável, em um ambiente ameaçador, corre grande risco da criança ela se manifestar violentamente com pessoas ou criaturas de menor poder que ela. Então, ela mostra o ciclo da violência, como, por exemplo, o chefe, que acho que tem nas redes sociais, o chefe que grita com o cara chega em casa grita com a mulher chega grita com o filho vai gritar com o mais novo ou com algum animal. Né? Então, é o ciclo de violência que é formado socialmente. Aí eu já falo de uma criança maiorzinha, não falo de uma criança bebê, apesar da criança bebê absorver também, que precisa ser quebrada. Né? Que a violência contra a mulher está enraizada nesse ciclo de violência. Se a pessoa não vive num ambiente urbano, complicado, a probabilidade dela é maior dela crescer e ser também desse jeito ou ter, sei lá, um trauma e tal coisa que hoje tem uma coisa desse tipo. Olha, eu não sei o que dizer da probabilidade, mas vocês lembram sobre o Albert Bandura e a aprendizagem social? Ele fez um experimento com um ambiente violento, uma criança de
visualizando um ambiente violento e uma criança visualizando um ambiente não violento. E a tendência dessas crianças que visualizaram um ambiente violento, uma criança brincando de maneira disfuncional, rasgando luz, algo do tipo, é dela manifestar muito mais comportamentos violentos do que a outra criança que não conviveu nesse lugar. E é muito difícil a gente quebrar o ciclo de violência porque você reproduz, mesmo sem saber, mesmo sem sentir, quando você vê já. A gente reproduz pequenas coisas de vivência com a mãe, coisas que quando a gente é criança, adolescente, até nem gostava, e aí você já grande, você se vê fazendo daquela mesma forma de forma voluntária. E aí é o que Freud chama de compulsão repetição, a gente precisa analisar e tratar. Por hoje é isso, acho que a gente até